Olá! Tudo bem? Tivemos um imprevisto hoje. E o imprevisto foi que onde eu estava, na minha empresa, simplesmente caiu a internet. E aí eu vim correndo para casa para poder conseguir internet. Então eu estacionei na garagem agora, peguei o Wi-Fi e já liguei para vocês. Então estamos atrasados um pouquinho porque eu realmente estava sem internet. Hoje o nosso tema é muito legal porque tem a ver com a educação sistêmica, uma continuidade da conversa de terça-feira que a gente teve com o Léo Costa. Hoje a Elza vai trazer para nós a expertise dela. Então eu vou conversando com vocês enquanto eu vou me posicionando lá. Vou chamar a Elza aqui quando ela entrar e eu vou colocar o celular em algum lugar. Tô um pouco temerosa de entrar em casa porque eu não cheguei em casa ainda e os meus filhos ainda não me viram. Então, se vocês enxergarem, tiver algum barulho por aí, na hora que eu entrar em casa, vocês não reparem, tá? O que eu vou fazer, na verdade, é tentar, fechando o portão da garagem, é tentar entrar de fininho pra poder conseguir falar com vocês, tá bom? Eu entrei rápido agora justamente para não atrasar mais ainda, né? Elza, tu já entrou, então, Elza, solicita aí pra mim, por favor, dá um oi pra eu te convidar. Aê, vamos ver. Aqui, falando, eu vou indo pro meu quarto. Tudo bem, gente? Isso é a vida real. Isso é a vida real. Ai, meu amor, como é que eu tô no carro aqui ainda? Acabei de Eu chegar. Pode percebi. atrasar mais minutos. É a vida real, né, Elza? Acontece demais. Aqui a internet também é Demais. problema sério. Deixa eu ver como é que fica a iluminação aqui, que dependendo eu fico no carro mesmo, tá? Tô seriamente pensando nisso. Deixa eu ver se dá pra ligar. Deixa eu ver se dá pra ligar o carro. Tá bom a iluminação? Acho que tá igual a minha. Pela minha que eu tô vendo aqui, Vocês nossa, acham um que dá pra eu pouquinho ficar no escurinho. carro, gente? Tudo bem se eu ficar no carro? Vocês topam? Não tem problema? Não fica chato? Não? Não, né? Oi, tia Sara. Vou ficar no carro então, Elza, que daí pelo menos a gente não tem esse, né, tempo perdido, enfim. Não vai ser muito incômodo? Não, mas o carro não tá ligado o motor, tá só ligado a chavezinha. Alguém falou se vai acabar a energia do carro. Acho que não. Eu só liguei a chave para poder ligar a luz aqui, para poder ter a iluminação um pouco melhor. Tá Mas o tudo pessoal certo. entende. Rapidinho você entra se você quiser. Acho que ninguém vai Não, mas eu não vou achar sair, ruim. não. Tá tudo certo. Eu fico aqui bem tranquila. Assim as crianças não me veem também. Tudo bem. Se quiser, então, tudo certo. Ô, Elza, tem como baixar um pouco o celular? O teu rosto tá muito atrás, tá muito embaixo. Então vou ter que tirar daqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se agora. Aí o foninho atrapalha aqui. Deixa eu ver. Não vai dar. Aí, Deixa eu... assim é Assim perfeito. ficou melhor? Ficou Vou perfeito. tentar aqui, se eu faço um encaixe aqui. Acho que deu, né? Tá ótimo. Tomara que não caia. Um beijo. Primeiro eu quero te dar um beijo. Com saudade de você. Essa Nossa. sabedoria, essa serenidade. Eu adoro quando você fala. E assim, então, eu Oh, meu queria Deus. te convidar assim, a ficar muito à vontade, se sentir bem em casa. Você tá dentro de um conteúdo que você domina, que é a tua praia, é muito mais do que eu, porque é a tua realidade, né? É a tua experiência de vida. Então, eu queria que tu começasse se apresentando, falando um pouco de você. Então, você me deixa muito à vontade. Primeiro eu quero te agradecer. É uma honra muito grande fazer essa live com você. Você que já foi minha mestre em várias vezes, né? E já participei de workshop com você. E eu sinto muito honrada e muito agradecida, tá? E educação sistêmica, realmente, eu aposentei na educação, né? Então, quando eu estava próxima, assim, de aposentar, a constelação apareceu na minha vida. E assim, eu fiz a formação e quando chegou na pedagogia sistêmica, eu me encantei. Usa ainda o termo pedagogia sistêmica, mas hoje mais educação sistêmica, porque ela abrange mais, né? Escola, comunidade, sociedade, mas assim, eu fiquei encantada. E como eu na educação passei por todos assim praticamente as funções. Eu dei aula para crianças de 4 anos
adulto de 60 e tantos anos. Então, fui coordenadora nas escolas, fui coordenadora na Subsecretaria Regional de Educação e me aposentei como diretora do Núcleo Pedagógico da Subsecretaria Regional de Educação. Então, assim, eu tenho, nessa questão de você falar, realmente a educação, a gente quando entra não sai mais. Mesmo aposentada, o que me despertou tanto, né, pela pedagogia sistêmica, porque eu vejo o quanto ela veio de encontro às necessidades que eu percebia que havia nas escolas e que não eram atendidas nas questões, por exemplo, emocional, nem do professor, nem do aluno, de nenhum educador. Infelizmente, ainda temos essa falta. Algumas até que já tem um pouquinho, oferece um pouquinho desse trabalho, né? E deixar bem claro que quando eu falei desse trabalho emocional, não estou falando que a escola é terapêutica, não é. Na escola não se faz constelação. Se caso seja necessário alguém, a gente encaminha, ou o professor não é responsável, ele não precisa ser constelador para trabalhar com a pedagogia sistêmica, ele precisa simplesmente despertar esse olhar sistêmico e a partir daí ele já vem desenvolvendo as posturas sistêmicas. Então, essa é a principal parte da pedagogia sistêmica. E a gente tem que deixar bem claro, porque quando fala em constelação, já fala, nossa, mas o professor vai pegar mais esse trabalho, porque já tem tanto, né? Não, é tão leve o trabalho, tão simples, que muitas vezes só praticando para realmente acreditar que dá resultado. E quando você me disse para falar das dificuldades, dos limites do professor, assim, o limite do professor está exatamente quando ele despertar esse olhar sistêmico. Porque aí ele vai saber como ele age para ele chegar a esse lugar que é dele, que é o lugar do professor. Para ele chegar nesse lugar, a primeira coisa que ele precisa fazer é olhar para o seu sistema familiar. Não tem como o professor voltar para o seu lugar só de professor. E quando a gente fala só ou apenas de professor, não estamos diminuindo de forma alguma. É a questão de ele não ocupar outras funções. Porque, como eu fui professora há tanto tempo, e eu sei que a gente acaba fazendo isso. Mesmo funções que estão assim ligadas com outros departamentos da escola, o professor às vezes acaba se envolvendo. E isso sem falar quando ele também sai do seu lugar e vai para o lugar dos pais, da mãe principalmente, não é? E quando ele faz isso, se ele sai do seu lugar de professor e vai para o lugar da mãe, a escola fica sem professor. E aquela criança passa a olhar, não é só criança não, eu falo mais criança, mais adolescente, até adulto, passa a olhar para esse professor como mãe. Essa professora, ela não está ali na sua função, ela não está ocupando o seu lugar. E esse aluno também não vai olhar para ela como professora. Então, tudo isso aí já começa a pesar muito. Então, o professor, ele precisa, quando a gente fala da pedagogia sistêmica, ele precisa despertar esse olhar justamente para trazer benefícios para ele. Porque até hoje eu não vi, nem a gente fala a pedagogia sistêmica, que ela não é um método, e ela não vem para aumentar trabalho na escola e nem para mudar nada. Ela só vem para acrescentar. Então eu falo que quando o professor conhecer a pedagogia sistêmica, porque já vários conhecem, lógico, em muitos lugares, não é? Mas, assim, é preciso que isso chegue muito rápido em todas as escolas, em todas, pública, particular, porque só assim a gente vai ver o trabalho do professor de uma forma mais leve, mais tranquila,
que ele vai conseguir fazer o que é da sua competência, o que é o seu dever. E você pode fazer perguntas, Sim, pode ir falando. quem tiver aqui também pode fazer perguntas. Eu queria falar uma coisa que se despertou em mim, Elza, assim, por exemplo, uma coisa que eu me dei conta há pouco tempo, olha que estranho, você vai dizer que estranho, mas eu me dei conta há pouco tempo que eu também sou professora. Porque olha só o que eu venho fazendo nos últimos anos da minha carreira. Eu venho viajar do Brasil inteiro, dando aula de constelação familiar. Então, É, quantos alunos eu tenho no Brasil todo dando aula em formações? E eu sempre me via como psicóloga, consteladora, né, trainer, constelação. A gente inventa mil nomes. Mas no final das contas, eu estava trabalhando com o quê? Com educação. E aí isso me faz pensar muito na educação sistêmica de uma maneira mais ampla. Quantas vezes, Elza, a gente tem uma função de professor em diversos universos? Por exemplo, treinamentos organizacionais dentro das corporações, das empresas. Aquela pessoa que está trazendo uma performance de treinamento, uma novidade, uma informação, ela está numa postura de professor. Ela está numa postura de educação. Por isso que eu gosto desse nome educação também. Porque ele abrange muito, isso me abriu muito a mente. E aí, quando sim. você fala assim, que às vezes a gente não tem o limite do nosso lugar como professor, e isso eu me incluo, a gente tomar muito cuidado com isso, é porque senão a gente compra a briga do limite do aluno. Que é assim, às vezes, aqui quem está aqui, por exemplo, eu duvido que não tenham várias pessoas de vocês aí que estão participando hoje que já não deram alguma aula na vida. Aula de qualquer coisa, uma palestra, ensinando alguma coisa, até culinária, ensinando culinária para alguém. Quem aí de vocês já não ensinou algo? E aí, nessa postura, quantas vezes a gente fica inquieto achando que é nossa responsabilidade total sobre a aprendizagem? E às vezes a aprendizagem do outro não está necessariamente naquilo que a gente, na performance que a gente está exercendo, mas também nos limites que o outro apresenta. E é esse olhar de respeito que o professor tem que ter. É olhar por trás do aluno que tem uma história, tem toda uma demanda. E uma outra coisa que me veio, Elza, é assim, quando a gente está no universo da entrega, por exemplo, do ensino ou de algo assim, quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo, professores, por exemplo, eu atendo muito o professor, né? Mais do que a questão do aluno nessa função, o professor ele diz assim, eu dei a minha vida pela escola. Olha só, essa expressão é muito. Eu dou a minha vida pelos meus alunos. Quantas vezes você já não viu isso dos professores falarem? Essa expressão é muito comum dentro da educação. Eu dou a minha vida pelos meus alunos. Nossa, meus alunos são tudo para mim. É outra expressão que a gente escuta. Então, o que acontece? Quando você faz isso, olha o peso que é. Você chega em casa exausto. Você chega em casa com tanta coisa para fazer, mas sempre cansada. Muitos professores deixam de olhar para os próprios filhos. Exatamente. Deixa de olhar para o universo familiar porque está em função de uma entrega muito mais social. E aí tem coisas por trás aí, tem questões nossas. Quem que eu estou querendo salvar? Né? Exatamente. Que criança que o professor está querendo educar? Será que ele não está querendo educar a mamãe ou educar o papai? Então, quando a gente vai falar da constelação, muito dela é para o professor mesmo, é isso que eu estou trazendo. É o professor trazer o seu lugar. Poder respirar dentro do seu lugar. O que é meu e o que é teu? O que é meu professor, né? Nesse lugar, e o que é do aluno, né? Uhum. Exatamente. Só que tudo que você citou, nada acontece de forma consciente, né? Então, se o professor está ali, ele ensina. Mas se o aluno não aprende, a culpa é dele? Não, se ele está preparado para dar a aula, ele está numa escola que os pais escolheram, que confiam nos professores. Então, os pais, nesse momento, é como se eles olhassem. Como não? Eles precisam olhar para os professores e falar: eu sei que você está aí a serviço do ensino para o meu filho. E os professores, eles precisam também olhar dessa forma, porque, falando da ordem, quem chegou primeiro? Os pais, né? Depois os filhos. Então, olha só, aí veio o professor. Então, o professor é preciso, nesse momento, ele falar para o aluno assim, olha, internamente, ele pode só sentir mesmo, eu estou a serviço de algo maior, sabe? Ensinando vocês aqui, ensinando vocês aqui, eu sou apenas a professora.
Se o professor colocar que eu sou apenas a professora, já é uma forma dele se colocar no lugar dele. Ele não está querendo tirar o lugar dos pais. E ele faz isso inconscientemente, por amor ou talvez por pena, sabe? Vontade de mudar o destino desse aluno e talvez, como você falou, olhando para o sistema familiar dele e para o sistema familiar desse aluno, o que tem ali? Qual a ressonância entre esse sistema? O que esse professor traz que ali junto com... Imagina uma sala com 30 alunos. Cada aluno trouxe o seu sistema familiar. E o professor trouxe o dele. Então, se o professor não estiver no lugar dele, e para ele trabalhar com todos esses alunos, olhando para o sistema familiar desses alunos, ele vai adoecer. Ele não consegue. Por isso que os professores, inconscientemente, eles estão pedindo ajuda. Há muito tempo eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo socorro. E a educação sistêmica, ela faz isso pelo professor também, porque ela olha, como você disse, o olhar é abrangente, né? Então, esse professor, ele vai ter condições, porque quando a gente fala assim, como eu vou voltar para o meu lugar? Se tem tanta coisa que eu vejo nesse aluno que eu preciso ajudar. O aluno que os pais saem de manhã para trabalhar e volta só à noite. Essa criança que às vezes chega na escola, às vezes sem um lanche. Quantos professores levam um lanche para esse aluno? Por quê? Se eu não der o lanche, ele não tem condições de estudar, porque às vezes o lanche da escola é demorado. Então, eu preciso trazer isso. Gente, se tiver professor aí, eles vão ver isso aí. Acontece muito. Professor de levar, assim, depois do horário, saem a escola praticamente vazia e um aluno lá, esperando, né? Ninguém foi buscar. E o professor, o que ele faz? Ele pega esse aluno e leva na casa dele. Chega lá nessa casa, ele encontra uma situação muito difícil e ele se envolveu mais ainda com esse aluno. Porque quando ele olha e ele pensa, nossa, agora eu preciso mesmo ajudar. Agora eu vi quanto essa pessoa, essa criança precisa de ajuda. Olha só, o que ele fez? Ele sentiu pena, ele saiu do lugar dele, ele achou que ele pode fazer melhor que os pais por essa criança, independente de que situação for. Se os pais estão presentes ou não, se tem pai com alguma questão de ou preso, ou usa droga, ou qualquer coisa, quanto mais o professor percebe isso no aluno, mais ele sente vontade de ajudar. Inconsciente. Mas esse professor também, a sua criança, pode ter passado por situações parecidas. E aquilo ali, o que ele vê naquela criança, ele pode pensar, minha mãe fazia comigo a mesma coisa que você faz, esse meu aluno. Então, ele quer ali cuidar mesmo, cuidar como mãe. Por quê? Ele também está nessa mesma ressonância, ele também está sentiu e trouxe naquele momento para a criança dele tudo que aquela criança está sentindo. Então, o que a gente tem que pensar é, os professores estão sobrecarregados. Os professores, eles precisam perceber isso, ou, aliás, eles percebem, né? Mas, assim, acho que eles não sabem ainda o que fazer para sair desse lugar. E o que a gente fala nesse momento, porque tanta vontade que essa educação sistêmica se espalhe rapidamente por todo lugar? Exatamente porque ela vai mostrar como fazer para voltar para o seu lugar. E tem também, assim, a maneira, como, não é na questão só de, mas eu vou ter que fazer a formação. Até que faz essa formação em pedagogia sistêmica, o professor, ele pode já tem tanta leitura, tantos livros bons, tanta dicas, forma de trabalhar com esses alunos. Porque se ele muda esse olhar, o aluno também vai mudar o olhar para com ele.
ele vai ser totalmente diferente, porque nenhum aluno, aquele professor que não dá conta da disciplina na sala de aula, pode ter certeza que esse professor, esse aluno não foi para a sala dele por acaso. Algo no sistema familiar desse professor também atraiu essa questão. Da mesma forma, alunos com necessidades especiais. Às vezes tem uma sala que tem vários alunos que têm necessidades especiais. Pode olhar para o sistema familiar desse professor. Algo aí está trazendo, fazendo com que ele atraia esses alunos para a sala dele. Ô, Elza, eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos práticos. Por exemplo, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui sobre alunos que se automutilam. Né, na sala de aula. E eu queria aproveitar essa deixa dessa pergunta e também abranger assim para uma realidade prática, porque a gente olha, nós aqui consteladores sabemos que o aluno ele leva para a escola aquilo que não é visto dentro de casa. Sim. E aí muitas vezes é uma comunicação realmente de uma dor que acontece dentro desse aluno. E aí, vamos lá, diante dessa situação, diante de uma situação visível que um professor enxerga, qual é o papel do professor? Acho importante a gente trazer isso e deixar claro, porque teve uma outra pessoa que colocou assim também. A gente vê muitas coisas, só que não tem como fechar os olhos para isso e não fazer nada. Será? Como é que é esse impasse? O que você vê na sua experiência dentro da postura sistêmica, como prática, até para ajudar as pessoas que estão aqui, inclusive os pais, né? Porque às vezes a gente quer delegar para a escola uma coisa que não tem nada a ver com a escola. Então, qual é a função do professor diante de uma percepção de um sintoma, de algo que acontece com a criança dentro da sala de aula? A automutilação, o professor, ele não tem como diagnosticar, né? Mas ela vem a partir de uma dor interna tão grande que ele se automutila, ele se fere, para superar, para ele esquecer aquela dor que ele está sentindo. E isso pode ser não, é algo relacionado aos pais ou ao sistema familiar, os antepassados. Então, esse professor não pode mesmo deixar de entrar em contato com o diretor da escola. E foi até bom eu falar no diretor agora, porque quando a gente fala de educador, não é só o professor que sai do lugar, não. O diretor sai do seu lugar, o coordenador, o orientador pedagógico, em algum lugar fala assim, ele também sai do seu lugar. Então, ali na escola, a gente fala que a pedagogia sistêmica, ela é organizadora, porque ela vem e coloca cada um no seu lugar. E quando acontece isso, tudo fica mais leve, mais fácil para trabalhar, né? E quando acontece isso com essa criança, ele precisa sim passar para o responsável, o diretor no caso, e ele toma as providências. Se tiver um psicólogo na escola que possa conversar com esse aluno e a partir daí chega aos pais e toma as providências necessárias, mas o professor não pode fazer nada. Não é que quando a pessoa que falou que vai ver tudo e não fazer nada, de forma alguma. Pode fazer tudo. Pode até levar o lanche, ele pode até talvez levar o aluno em casa, ou se ele não sair do seu lugar de professor, se ele não sentir-se maior ou melhor que esses pais, se eles não pensar, eu faria melhor para essa criança, ou eu não faria isso com essa criança, quando falamos de agressão, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando o professor olha para esse aluno e vê esse aluno que é simplesmente ali uma criança que está trazendo seus pais com ele, independente de como são seus pais, da situação que eles vivem, o que acontece ali, eles simplesmente têm que dar um lugar para esses pais. E quando eu falo dar um lugar para esses pais, no coração, até no vídeo, no áudio anterior, na live anterior eu falei sobre isso. Não é que eu vou amar esses pais, ou eu vou concordar com algo que um pai que talvez esteja preso fez e
eu vou concordar com o que ele fez? Não, é concordar com o amor dessa criança por seus pais. E nesse momento que eu concordo com isso, eu vejo que tem quem cuida dessa criança ou adolescente, mesmo sabendo que está passando por essa situação, se automutilando. Não sou eu, professor, quem vou resolver. Posso e devo comunicar aos responsáveis para tomar as devidas providências. Porque também nem o diretor vai fazer nada nesse sentido sem comunicar aos pais. Eles não podem, né? Ninguém pode tomar. Isso aí está tomando frente. Já, mais uma vez, né? Está saindo do seu lugar e assumindo o lugar dos pais. Respondi? Sim, com certeza. Eu acho que tem algumas pessoas que talvez não sejam do universo das constelações e, de repente, talvez uma forma de a gente deixar mais claro essa questão da postura, né? Quando a gente fala da postura sistêmica, sempre, acima de tudo, a constelação familiar ou a visão sistêmica vai olhar para a vida. A vida como fluxo de vida que ela é. Então, se a gente olhar para a vida como algo grande, algo maior, sempre a gente vai olhar para os alunos ou para os professores, para o universo da educação, para cada ser humano como um ser vivo. Então, o que importa é que aquela criança ou o teu aluno, enfim, ele tem uma vida que chegou até ele. No caso dos pais, que é esse exemplo aí que tem, no caso das patologias que se enxergam ou das questões que acontecem dentro da escola, os pais deram a vida para essa criança. E quando a gente, de alguma forma, julga a criação, julga o tratamento, toda vez que você tem um julgamento, a gente está tendo uma postura de exclusão. Ou seja, eu não aceito o que eu vejo. E toda vez que eu julgo uma família de outra pessoa, é porque existe uma parte minha que está julgando o meu próprio sistema familiar. E aí, quando isso acontece, às vezes aquela criança ela serve como um gatilho para algo que eu ainda não consigo ver dentro da minha criança interna. Ou daquilo que tem a ver dentro do meu sistema familiar. Então, por isso que a Elza falou no início que cada professor tem uns alunos que precisa estar naquela sala. Não é por acaso, né? Os sistemas se atraem. Então, poder olhar para aquela criança e poder enxergar assim, através dessa criança, eu posso olhar para a minha história, para a minha criança, para a minha relação com os meus pais, para a minha relação com os meus avós, do lugar do educador, ou, como você falou, do coordenador, do diretor, enfim. O que tem nesse universo que é meu e que deixa pesado lidar com isso? Porque tudo aquilo que é pesado não é normal. A gente tem que começar a perceber que quando a gente trabalha com alguma coisa e está pesado demais, tem que olhar. Não é uma coisa normal. A gente tem que parar de achar que trabalhar é pesado. Que chegar em casa cansado é normal. Não é normal. Se você chega em casa cansado, se sente sobrecarregado, se sente extremamente pressionado e cobrado, está fora do lugar. Precisa voltar para o seu lugar. Então a postura é a gente se tornar, dentro da nossa insignificância, aí sim relevantes. Ou seja, somos muito pequenos diante desse grande sistema que envolve o aluno, desse grande sistema que envolve a escola, desse grande sistema que envolve a nossa própria vida, porque quanta coisa acontece para nós vivermos. Então, como nós somos pequenos diante de tudo isso, a gente não é salvador da pátria. E se a gente se reduz à nossa pequenez, aí sim a gente, numa pequena ação, pode talvez fazer diferença. Numa humildade, pode ver como os professores mais humildes, que não julgam, que olham com amorosidade, são aqueles que têm mais aceitação pelos pais. Os pais procuram mais. E pelos alunos. Mas conseguem chegar mais longe, isso que eu quero dizer. Além dos próprios alunos, passou um caminhão aqui, os alunos conseguem verbalizar suas dores, muitas vezes para os professores, e aí a extensão, inclusive, do professor, para poder atuar, de fato, fazer alguma coisa, acaba sendo maior. Por quê? Porque ele está humilde. Né? Tá dentro do lugar dele sem tirar a dignidade da família. Toda vez que a gente julga um sistema, nós estamos tirando a dignidade desse sistema. Então nós não somos melhores que ninguém. Acho que é nesse sentido que a gente está falando de postura, de ficar eu no meu lugar e o outro no lugar dele. E Elza, e falando nisso, uma coisa que eu escolhi você também para falar desse assunto, porque para mim, você e o Léo, por exemplo, que falou na terça, tem uma coisa que para vocês está muito claro quando eu vejo vocês, que é a postura de humildade. Que é olhar para as coisas com amorosidade e muita delicadeza. Por exemplo, você é super humilde, você tem uma bagagem gigantesca. E você vai daquele teu jeitinho sorrateiro conquistando. Porque é essa questão. É diante da grandeza de tudo que existe, eu sirvo dentro do meu lugar. Então, a partir daqui, eu posso fazer algo, né?
É. Então, aí o professor que tem seus pais no coração, esse realmente ele sente forte, sabe? E da mesma forma os alunos. Então, por isso, quando o professor olha para os seus pais, porque nós sabemos que não são só hoje as crianças, mas nós que passamos tantas situações com nossos pais, ou que até nem muitos não tiveram os pais presentes, ou um ou outro. Então, o que acontece nesse momento? Se os professores têm esse olhar para os pais, concorda com os seus pais do jeito que eles são, e com tudo que eles fizeram, tudo como foi e como é, com certeza esses professores vão ter muito mais força. E quando a gente fala nesse sentido, desde o início que eu coloquei para você, que então a pedagogia sistêmica ela traz isso para o professor. O mais, sinceramente, o aluno, por mais preocupação que a gente tem com ele, tem muitas outras pessoas que se preocupam. E os professores? Entende? Como é? Quem já pensou em algum momento assim, nossa, o professor teve uma atitude tal na sala de aula, ali ele vai receber o quê? Julgamento, ele vai ser olhado assim diferente, porque ele teve uma atitude, talvez num momento lá que possível de controlar, mas ninguém olha para esse professor e por que será que ele agiu assim? O que está acontecendo com ele? Ou para nós que temos já a visão sistêmica, o que ele está trazendo aí do seu sistema familiar? Que faz com que ele age dessa forma? Ou será que ele está na educação porque ele gosta? Ou porque necessidade? Porque tem muitas pessoas que por achar que talvez não tinha oportunidade no momento, ou por achar que não poderia ir para a profissão que gostaria, então ele faz pedagogia e começa a dar aula. E acaba ficando por mais tempo que desejava. Esse professor também, é difícil para ele entrar numa sala de aula e não demonstrar tudo isso que ele sente. Sheila, você sumiu? Eu sei, é porque eu tô tentando ligar a luz da garagem. O meu carro aqui já cansou. Ai, ficou tudo escuro Vai agora. falando, vai falando. Não, então, Continua. o que a gente fala que estar no lugar de professor significa olhar para os alunos de uma forma diferente dos pais. Não quer dizer que os professores não vão olhar para os alunos, não vão preocupar com os alunos e tomar as atitudes necessárias para cada situação que se apresenta. Eles simplesmente vão olhar de uma forma diferente, porém com amorosidade e firmeza. E leveza. E leveza. Mas essa leveza só é capaz, sinceramente, para a maioria dos professores, não vou generalizar, mas para a maioria dos professores, essa leveza aí, ela só é possível se ele realmente olhar para o seu sistema familiar. Olhar para a sua criança, vamos falar assim, né? Se ele olhar para a criança dele, ele vai olhar diferente para as crianças que estão ali na sala dele. E isso aí é a maior prova de que a gente tem pelas mudanças que acontecem na sala de aula quando esse professor cuida dele. Não tem como. Com pequenas frases, ele mesmo não precisa, antes de começar com os alunos, comece por ele, olhando para esses pais, concordando com eles, né? E dando lugar no coração, agradecendo por tudo. A gratidão, a concordância, a gratidão, o não julgamento, tudo isso aí vai colocando tudo em ordem no sistema familiar do professor. E a sua sala de aula também. As coisas vão se acalmando e quando ele vê pequenas frases com seus alunos, já traz um resultado surpreendente. Então, eu até costumo falar, e todos que trabalham com pedagogia sistêmica, nem dá para acreditar se não começar a fazer.
aplicar em sala de aula. E simplesmente uma frase, eu vejo você. Já é uma frase que o aluno, nossa, Eu me lembro, Elza, de ele, um caso, eu nem me lembro qual foi um curso que eu fiz, mas que foi contado esse caso, de uma criança que já em época de fazer provas, né? E uma criança super inteligente e tal, quando chegou na hora de fazer a prova, ela travou, é como se deu aquele branco. E ela não sabia o que fazer. E o professor tinha feito um workshop, não era nem uma formação, um workshop aqueles de educação sistêmica rápido, assim, né? uhum, E ele fez assim, ele chegou perto do aluno, ele contou, foi ele que compartilhou essa história. Ele chegou perto do aluno e disse assim: eu vou colocar duas cadeiras aqui do seu lado. Ele botou a cadeira bem na postura sistêmica, do lado esquerdo e do lado direito. Colocou assim: aqui do seu lado esquerdo está sentada a sua mamãe. E aqui do lado direito está sentado o seu papai. Você está seguro, respira, pode fazer bem tranquilo a sua prova. E aí a criança deslanchou a partir dali, fez a prova e tal. Ou seja, trouxe para ela essa questão, a consciência da existência e do seu próprio sistema familiar, que não tinha que provar nada para ninguém, mas estar ali pelo menos ali por si mesmo, né? Então, são às vezes coisas tão simples, né, Elza, que é possível a gente começar aos poucos, delegar isso mesmo para a grandeza do sistema, né? Ou seja, trazer essa falsa potência que o professor acha que tem e confiar que o sistema é muito maior e dar um jeito de se autorregular, né? Aquela criança do que traz sintoma, ou às vezes um adolescente que traz um sintoma, essas demandas são demandas que têm os recursos próprios dentro da família para se autorregular. E o professor está ali a serviço, né? É um facilitador que pode olhar com muito amor para tudo isso. o professor, ele não, como eu falei anteriormente, não faz nada ali que não seja por amor. Qualquer atitude do professor, ele tem essa atitude porque ele ama. E como você falou, quantos professores se envolvem tanto com seus alunos que os seus filhos às vezes ficam assim meio esquecidos em algum momento. Porque eles chegam em casa tão cansados, e ainda traz o problema desse aluno para casa. E às vezes quando ele deita ali com o marido, essa professora deita, ela começa a falar daquele problema. Precisamos resolver, ou o que eu faço para ajudar. A questão da ajuda, nós temos que ter muito cuidado, porque não é só ajudar, nós temos que saber ajudar. E na maioria das vezes, na nossa vontade de melhorar logo aquela situação, a gente ajuda da melhor forma que nós pensamos que é. E isso só vai trazendo mais complicação, só mais problema para o professor. Ele não tem que fazer isso, o professor ele tem que entender. Ele está na sala de aula apenas para ensinar. Quando esse professor se colocar dessa forma, ele vai sentir essa diferença. E os pais também têm o seu lugar. Os pais estão ali, chegaram primeiro, eles que deram a vida a esses filhos. Então, eles, em relação à escola, as atividades, eles só têm que apoiar. Confiar no professor, confiar no filho e apoiar esse ensino. Ele não tem que ensinar. Então, principalmente agora, nesse momento desse ensino online, ficou bem complicado. Os primeiros dias foi muito sério. Por quê? Foi muito sério. Eu acho que eu queria até compartilhar Foi. compartilhar minha Pode falar. dor. Porque assim, tem muita gente que acha que a gente não passa por essas coisas. Eu posso dizer assim, ó, que nessa pandemia, por exemplo, a coisa que mais me fez sofrer realmente foi esse início dessa questão da escola, da adaptação dos meus filhos na aula online. Eu chorava, gente. Eu chorava porque assim, ó, eu me sentia uma burra, uma incompetente, sabe? Eu me senti péssima, porque eu pensava, como é que eu vou dar conta de ensinar os meus filhos? Porque era aquelas aulas vídeo e a escola fazia de tudo realmente perfeito. Olha, a escola está de parabéns. Tanto é que aqui em Florianópolis é a escola que foi mais rápida em se adaptar à questão online. Tanto é que tem uma colega minha que saiu de uma escola tradicional e foi agora, mudou para essa escola porque é realmente muito boa. Mas eles fizeram de tudo. Mas o sofrimento veio para mim como mãe, que quando eu via que os meus filhos não queriam,
que eles não queriam assistir aula online, que eles não queriam fazer as tarefas, que eu não conseguia convencê-los a fazer as atividades nos livros. Quando eu comecei a me deparar com essa parte de ter que ensinar, eu juro que eu quase surtei. Eu chorava, eu dizia, meu Deus, que mãe que eu sou que eu não consigo ensinar. Aí que eu comecei a reconhecer os meus limites, Elza. Aí foi aí que eu percebi, meu Deus, mas eu não sou professora, eu não sou pedagoga. Eu liguei para a escola, aí eles me perguntaram, eles não me tiraram, a escola me ligou, como é que tá e tal. Eu falei, tá uma droga, eu não aguento mais, eu tô chorando, eu tô surtando aqui em casa, e tá muito difícil para mim, eu dizia. Porque eu não dou conta, são duas crianças pequenas, de fazer as atividades, de pegar os livros e fazer tudo isso. Eles não querem fazer, eles olham para mim como mãe. E a minha mãe, a avó deles, ela foi educadora a vida inteira, Elza. Pensa se eles aceitam. Para eles, a vovó é a vovó. Ela tentou, o filho mais velho está em fase de alfabetização. Ela tentou, ela tem muitas técnicas, a pedagogia dela é incrível, extremamente corporal, para poder aprender as letras, aprender as palavras. Ela fazia as coisas, ele começava a entrar na brincadeira porque era a avó que estava ali. Claro, ele não vai chegar a avó como professora. E aí eu desisti. Foi aí quando eu passou aquela dor, e aí eu me dei conta, eu preciso voltar para o meu lugar, eu sou a mãe, eu não tô aqui para isso. Aí eu falei com a escola, assim, eu desisto de tentar fazer esse lugar. E aí tudo foi mudando, né? Tudo foi melhorando. Então hoje eu me sinto bem mais leve. Eu faço o meu suficiente. E sinceramente, Elza, se o meu filho não aprender a ler até o final do ano, tá tudo certo, cara. Quem é que diz que tem que aprender a ser alfabetizado online? Tá? E o meu mais novo também relaxei, não tô me matando para poder fazer tarefa e tudo mais, porque olha com que eu trabalho. Eu tenho que estar bem emocionalmente, tenho que estar feliz para poder fazer as coisas. E agora se eu ficar chegar em casa e ficar mal por causa disso, não vou ajudar ninguém. Então, eu preciso estar bem como mãe, curtir os meus filhos e assumir a minha incapacidade mesmo de assumir esse lugar de professor. Cada um tem o seu lugar. Por isso a gente passa a respeitar cada vez mais o lugar deles. E eles também passam a respeitar o nosso, né? Porque eles percebem a força mesmo que é da família dentro de casa, de a gente poder apoiar essas crianças em todo esse processo. Eu queria só falar esse desabafo, que eu acho importante. Tem muita gente que se identifica com isso, que passa por essas dores. Eu acho que era legal a gente falar nisso, né? Esse foi o equívoco. Eu penso que antes de começar esse trabalho online, se tivesse realizado um esclarecimento, as aulas serão online, porém, os professores continuam no seu lugar de professores e os pais no seu lugar de pais. Então, nós vamos ensinar, professores, nós somos os professores, vamos ensinar, e os pais vão apoiar. Até o primeiro momento que precisar sentar junto com o aluno, com o filho, o pai senta. Depois fala, agora é com você. Eu confio em você. E você, qualquer dúvida, você procura a sua professora, manda uma mensagem e vê o que ela pode fazer para te ajudar. E também não ficar forçando tanto essa criança, porque nesse momento o conteúdo é mais importante. Não é. Não é. Nós estamos vivendo uma realidade agora que nós precisamos. Tem tanta coisa para essas crianças aprender em casa. Aproveitar de tantos momentos que antes não foi possível, porque os pais fora, trabalhando, uma correria, chega cansado, às vezes faz de conta que dá uma atençãozinha, não olha nos olhos desses filhos, que precisa olhar, porque, como você falou da automutilação, será que se eu chego, presto mais atenção e olho de verdade nos olhos dos meus filhos, eu não vou perceber algo que talvez eu possa ajudar? Então, esse momento, como você falou, está sendo maravilhoso. O primeiro foi sofrimento, muito sofrimento em relação aos pais. Além do trabalho que teriam que continuar, né, realizam em casa, que é o que a gente fazia fora, ainda tem a criança, o seu filho, que está ali praticamente só por conta dele e os afazeres da casa. Então, também foi muito acúmulo para os pais. Mas aí o que acontece? Cada um tem que fazer aquilo que dá conta, aquilo que é seu dever, aquilo que vai dar para viver em harmonia, porque dá para sair e todos nesse momento ali dentro de casa viver em desarmonia? Não dá. Então é preciso olhar para isso. E o conteúdo deixa para depois, tem muito tempo. E agora parece que tudo já está se encaixando melhor, os pais já estão entendendo,
Os professores também já estão regulando mais a situação, porque para eles também foi um desafio muito grande. Imagina quantos professores, talvez, principalmente professores da minha idade, ou mais, que não têm tanta facilidade com as tecnologias, já pensaram? Alguém já parou para pensar assim, poxa, como esse professor deve ter sofrido para ele ir ali, sabe, e fazer aquelas aulas online, e quando é criancinha, contar historinha e fazer isso e fazer aquilo. São tantas coisas que eu penso assim, será que olhou o lado do professor? O professor também tem um momento que ele é pai. Além dele dar aula para o seu filho, ele tem que ajudar o filho dele também nas aulas, não é? Então, ele também está passando por uma situação difícil. Por isso, é preciso me colocar no lugar do outro e ver o que é possível realizar nesse momento. E é só isso, sem ficar sofrendo, se cobrando, achando que o pai é responsável em ensinar. Não é. A responsabilidade de ensinar é do professor. Porém, o professor também, ele vai obrigar o aluno a aprender online? Não vai. E os Não pais tem têm que como. saber os limites dos filhos, né? Que às vezes não Exatamente. dá para segurar. Uma criança pequena, super ativa na frente do computador, às vezes não consegue ficar o tempo que a escola quer. E a gente tem que Então, admitir a pois é. vulnerabilidade, a gente não, né, os nossos limites, tem que admitir. Exatamente. Tanto que é preciso, eu já até falei isso numa live anterior com a doutora Carmen, fazer, assim, analisar, fazer uma média de tempo por faixa etária, para ver quanto tempo uma criança de 7 anos consegue ficar parado na frente de um computador, E não são ali, todas as crianças de 7 dando anos, né? aula. Umas vão conseguir parar mais, outras vão conseguir parar menos, e tem que, às vezes, respeitar o movimento de Exatamente. cada um. Tem. Aí, então, eu conheço vários professores que conseguiram, nessa questão aí, fazer um atendimento individual, sabe? Não através ali daquela aula online no momento, mas até através do WhatsApp, vídeo, chegar com essa criança e tratar diretamente com ela, porque quando estão todos juntos, aí é mais complicado. Então tem que ver a necessidade, né, pelo menos daquele que realmente não consegue ficar o tempo todo em frente ao computador, aprendendo, tentando aprender, né? Não é só cumprir a meta, né, de entregar o conteúdo até o final do ano, não adianta. Gente, eu não sei como é que a gente tá de tempo, porque como eu tô aqui agora sentada na garagem, o meu celular não posso ver a hora. Como é que tá aí, Elza? Pra gente ter uma noção. Nossa, nem eu tô com o meu celular aqui. Vocês Deixa eu têm aí mexer como aqui. dizer pra mim a hora? Mano, está aí ainda? Alguém pode dizer a hora aí? 21 e alguma coisa pra gente se organizar? Senão eu vou ter que. Porque Ah. Mas eu acho que, de qualquer forma, Elza, o conteúdo que era para ser entregue foi perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Mais do que isso, acho que também nem precisa, porque tá lindo demais. Tá acabando ao mesmo tempo, então a minha intuição, tô começando a ter experiência. 21 é, e 23. Então a gente tem aí, 10 minutos, eu acho, né? 10, 8 minutos. E caso tu queira falar mais alguma coisa, trazer pra gente alguma outra coisa, vamos aproveitar esses últimos minutos, então. Sim. Ou então, se se alguém quer tiver fazer alguma alguma pergunta, pergunta, isso. se quiser fazer, posso responder também. Um Bom, desabafo. exatamente, desabafa também, a Sheila desabafou. Mas o que a gente tem que frisar mais, como nós falamos na questão do lugar do professor, é exatamente isso aí. Quando o professor ele precisa, para ele sair do lugar de mãe, que ele quer ocupar inconscientemente, é concordar com tudo que acontece com essa criança, com esse aluno. Concordar com esses pais. Eles não vão conseguir mudar nada. O destino dessa criança é preciso ser respeitado. Não tem como fazer diferente. Só cabe a ele fazer o que lhe compete e do seu lugar de professor. Não quer dizer que ele não vai observar todas as mudanças. Nosso professor, a gente tem que observar. Às vezes o professor é o que, com toda a sala ali, de 30 alunos, quando eu falo 30 na rede pública, ainda é pouco. Ele consegue notar
a diferença de um aluno que chega ali na sala e fala, tem alguma coisa errada. Então, não tem como esse professor ficar indiferente. Não tem. Então, mas e aí? O que que eu faço, já que eu não posso sair do meu lugar? Como eu falei, vai procurar as pessoas responsáveis para tomar essas iniciativas e ver o que é possível para resolver qualquer situação. E olhar realmente para a sua criança. Seu sistema familiar é o primeiro passo para que esse professor coloque seus pais no coração e olhe para essa criança ferida, porque a partir desse momento ele vai pensar que nem é possível só isso aconteceu. Aconteceu sim. Ele vai ver tudo na sala de aula dele diferente. Tudo. E posso também, se você quiser, ou você quer fazer alguma pergunta? Você quer Não? que eu faça alguma colocação? Existe o livro da professora Tina, esse livro chama As Aventuras da Professora Tina, que é da Ellen Vieira, que foi a primeira professora a aplicar a pedagogia sistêmica aqui em Brasília. Aqui no Brasil foi Ellen Vieira. E hoje ela é formadora em pedagogia sistêmica. Ela tem vários livros. Ela tem o livro que é Bonecos de Força. Quando uma criança não tem um pai ou a mãe presente ou não conheceu, então desenha esses bonecos e traz como se fossem os pais. E o professor precisa fazer isso também, porque ele está trazendo a força dos pais dele. O professor precisa muito dessa força. Se for possível, trazer fotos para a sala de aula, porque quando os alunos olhar para as fotos, ele fala, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, e começa a contar a história dos pais dele para os alunos vão ficar assim admirados, porque eles olham para o professor só como professor. Ele não olha para ele e pensa, ah, tem um pai, tem uma mãe. Não. E quando ele faz isso, ele já vai trazendo também para esses alunos essa presença dos pais, essa força, que se você colocou da cadeira, é muito bom. Se o aluno tiver dificuldade em alguma disciplina, por exemplo, né, se for matemática, é preciso somar esses pais. Por quê? Se os pais estão ali numa divergência e o filho não vai somar, então ele precisa somar os pais. E colocar, é problema matemático, então eu vou colocar a cadeira aqui do lado direito e é com o pai a questão, vai dar força também. Não só na hora de uma avaliação, mas na hora de um conteúdo que ele não está conseguindo assimilar. E tem muitas outras atividades simples, que são frases que o professor repete para o aluno. Eu vejo seus pais através de você. Ou, porque quando o professor fala isso, esse aluno já muda o olhar para ele. Ele olha diferente para o professor também. E o professor, ele passa já, ele é como se ele estivesse conquistando aquele aluno, trazendo ele para perto, e a partir daí ele se abre ao aprendizado. Então, para mim, assim, a pedagogia sistêmica, ela veio mesmo para organizar tudo que faltava nessa questão, porque nós sabemos que cada escola tem sua organização, sua metodologia, tudo que ele foi já conquistado através de formações, cursos e tudo, mas ela só veio para somar. Ela não vai aumentar o trabalho de ninguém. Então, é essa a importância para mim da pedagogia sistêmica. Que lindo, Elza. Acho que é isso. Muito obrigada. A Tamara usou a expressão de sofressoras. Acho que tem que tomar cuidado um pouco com essa força dessa palavra, porque senão a gente atribui um rótulo muito forte, como se fosse uma condição sofrer do lugar do professor. Então, acho importante colocar no coração que pode ser muito mais leve, né? Eu quero Elza. até falar uma questão sobre isso aí. Quando um professor fala isso, pode também estar vindo do seu sistema familiar. Vamos supor, um pai e uma mãe que tem uma profissão totalmente diferente e talvez até deseja que esse filho ali, essa filha, tenha a mesma profissão. De repente os pais falam para ela, você vai ser professora, você vai sofrer, você não vai ganhar dinheiro, você
como que você pensa em escolher uma coisa dessa e tal e tal? Mas se essa pessoa sente isso no coração e ela quer ser professora, ela vai. Mas acontece isso aí. Ela vai sofrer mesmo. Porque é o que ela trouxe. O que esses pais, eles também não sabiam que estava fazendo isso. Mas ficou ali aquele registro. E então o professor não vai conseguir. Ali, o professor não vai conseguir ter nada com facilidade na sala de aula. Ele não vai conseguir nada. Os alunos vão fazer ele sofrer. Tudo vai acontecer realmente que tem a força dessa palavra. Mas não é por ele também. Ele não fala sofressor ou sofressora porque a questão da profissão é a questão de que ele trouxe com ele. Tá dentro, né? Tá dentro, Tá não tá na dentro. profissão em si, tá dentro. Não tá, exatamente. Mas então tá, Elza amada. Um abraço e um beijo em você. Sempre uma delícia te ouvir. Adorei essa live. Que leveza, muito bom. E obrigada a vocês. Eu que agradeço demais a sua confiança e toda essa força que você passa. Nossa, nem imagina como eu adoro te ouvir. Não tem noção. Quando eu não vejo a live no momento, você pode ter certeza que depois eu vou lá no IGTV e eu assisto sim. Que legal. Porque vale a pena. Eu não perco. Obrigada, Eu estou muito feliz e muito grata. Eu também, sou muito obrigada, viu? Um beijo para você, um beijo a todos que estão aqui conosco. Até uma próxima vez. A gente vai ter muito ainda para contribuir. A próxima live vai ser na terça-feira que vem, tá bom? Um beijo, amada. Tudo de beijo bom. para Fica você com Deus, também. viu? Beijo para todos. Tudo de bom para você. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.